Olá, minha gente. Você sabe realmente o que a apometria pode fazer para você? Você que é médium, que trabalha nas reuniões mediúnicas, sabe o quanto a apometria pode dinamizar os seus trabalhos, as suas atividades? E mais, você que nunca ouviu falar de apometria, será que você não gostaria de aprofundar um pouco mais? Eu sou Robson Pinheiro e estou aqui na Web TV, nos bastidores da apometria. E hoje eu irei entrevistar um grande amigo, o Arney Ribeiro, que além de amigo, ele é um trabalhador e coordenador de uma reunião de apometria na casa de Everilda Batista, uma de nossas reuniões. Tudo bom, Arney? Tudo bem, Robson, e você? Tudo ótimo, que bom que você está conosco aqui. Arney, nós entrevistamos algumas pessoas aqui, visa compartilhar um pouco da experiência das pessoas, nesse caso sua, com a apometria. Você trabalhou em dois momentos da sua mediunidade, antes de apometria Sim. e pós-apometria. Como que você vê alguma diferença, principalmente no desenvolvimento da mediunidade? Sim, exatamente, Robson. Eu trabalhei nesses dois momentos e no primeiro momento eu tive a oportunidade de, junto com Marcos Leão, né, que foi meu professor do curso de desenvolvimento mediúnico, e eu senti uma insegurança muito grande, né? Apesar de estar participando de todo o processo, perceber a relação com os espíritos, eu trabalhava, mas eu percebia que havia uma insegurança ainda muito grande. Com a apometria, foi um momento muito importante no meu processo mediúnico, porque foi quando eu percebi, né, que realmente eu oferecia recursos para contribuir com esse trabalho, juntamente com os espíritos, nesse trabalho de parceria. Enfim, foi quando eu senti total segurança no meu trabalho mediúnico, na minha participação como médium, como alguém contribuindo, né, nesse conjunto de trabalho com os médiuns e a equipe espiritual desencarnada. Arney, você nessa caminhada na apometria, em algum momento você sentiu uma necessidade de se aprimorar mais, de ampliar mais conhecimento em determinado momento para cá? Porque nós discutimos aqui Sim. anteriormente aquele modelo antigo de médium totalmente passivo no processo mediúnico e a mudança, a transição para o médium proativo, que a apometria faculta. Nessa proatividade agora, que é uma característica de um dirigente, de um médium como você sentiu uma necessidade maior de se aprimorar do que antes? Como que foi essa sem essa dúvida, diferença? Sem dúvida, é algo muito importante aqui no nosso trabalho, que é essa necessidade que nós temos constantemente de aprimorar. E a apometria foi um momento que fez com que eu buscasse ainda mais recursos para que me tornasse um médium mais capaz para colaborar, né, com mais propriedade no trabalho. Haja vista, eu procurei vários cursos, entre eles a programação neurolinguística, Fantástico. Que é um curso que hoje, as ferramentas que me foram oferecidas, eu utilizo com muita propriedade nos atendimentos, no diálogo, no trabalho terapêutico que a apometria nos oferece, e tem percebido quanto isso contribuiu para que o trabalho atingisse um nível de qualidade cada vez maior. E da mesma maneira, a minha equipe que trabalha comigo, nós estamos sempre conversando sobre isso, incentivando a todos que estudem cada vez mais, que procurem todas as ferramentas que irão contribuir de uma forma bem interessante para o nosso trabalho. E a PNL foi uma das, né? Porque a gente está sempre buscando ferramentas diferentes, nos cursos são oferecidos, inclusive pelo Instituto, e todos aqueles mesmo fora que a gente percebe que podem contribuir para a qualidade do nosso trabalho, eu estou sempre buscando e eu percebo com muita clareza, Robson, como que isso faz uma diferença enorme. Os resultados são realmente, às vezes, assim, surpreendentes pelo fato da gente se preparar mais. Né? Exatamente. Aí você sai daquela posição de que tem que vir uma vez, de vez em quando, na reunião pública, ouvir evangelho, e aí você passa, não, eu vou ter que aprimorar
ter conhecimento, porque com o conhecimento os espíritos podem te utilizar Exato. muito melhor Sem como um dúvida, isso é instrumento mais importante. capacitado, né? Isso é muito importante. A gente percebe isso, que à medida que a gente vai se preparando, se capacitando, essa relação com os espíritos se torna algo muito interessante, porque é o que você disse. A gente vai dando a eles recursos para que eles possam, então, estabelecer conosco essa relação de confiança e ferramentas que a gente oferece. Consequentemente, a gente consegue interpretar melhor o pensamento dos espíritos e, enfim, né, todo o contexto que envolve o momento do trabalho da apometria. Varney, me conta uma coisa a respeito desta possibilidade, dessa ferramenta que a apometria nos oferece. A gente até conhece em outras reuniões mais convencionais, digamos, mais ortodoxas no movimento espírita e até mesmo no movimento umbandista, em que a pessoa chama o mentor ou deixa o mentor vir a hora que ele quiser, a popular evocação dos espíritos. Mas na apometria também tem uma outra situação que eu costumo falar com as pessoas, que às vezes nem sempre o problema que a pessoa traz para a gente é para ser solucionado. E como a gente vai saber isso ou não, se não evocando aquele que é o responsável pela encarnação da pessoa, o mentor da pessoa. E isso para muita gente nem sabe que isso é possível, né? E na apometria você tem essa ferramenta, essa possibilidade de evocar o mentor daquela pessoa que está ali reclamando alguma coisa, né? E isso, Robson, é muito comum ocorrer, né? A apometria nos dá essa possibilidade, além de trabalhar animicamente o próprio consulente, em vários momentos, o recurso que nós buscamos é exatamente isso que você mencionou. É evocar o mentor do consulente, a pessoa que está sendo tratada, para que assim ele possa nos orientar e trazer informações que irão contribuir com todo o processo de tratamento que esse consulente passa pela Unispírito, a Casa de Verilda, a Clínica Holística. Então isso é possível e acontece diversas vezes. E enriquece as informações. Enriquece muito. Né? A gente sempre recorre a esse recurso de evocar o mentor, né, o responsável porque pela às vezes encarnação. pode acontecer, não sei se já lhe ocorreu em alguma reunião que você coordena, de você estar a fim de resolver aquilo, de ajudar a pessoa, e o mentor fala assim, não é para ser ajudado, porque isso foi programado para ela, para o crescimento. Se você tirar o problema, você acaba com a encarnação da pessoa. Exatamente isso que ocorre, Robson. A gente, com aquela intenção, né, todos os recursos, a gente tentando chegar a um ponto para que a gente possa não resolver, mas talvez indicar o que é melhor para o consulente. E é exatamente nesse ponto que a gente para e fala assim, não, agora é hora mesmo de evocar esse responsável, né, esse mentor do consulente. E normalmente é comum ocorrer isso, eles nos orientar, pare por aqui. Isso é um mecanismo do processo de educação desse espírito. Né? Ou então eles podem fazer, agora não. Isso, daqui agora a não pouco, deu um tempo, né? Não é o momento ainda. Eu lembro uma vez de uma pessoa que chegou em nossa casa, aliás, até trabalhador da casa mesmo, um processo violento de uma alergia que tomou conta do corpo inteiro. E por um motivo ou outro a gente falava para a pessoa fazer algo, indicar a pessoa sempre adiando. Sim. Um dia resolveu procurar em uma de nossas reuniões e me lembro que o próprio Fritz falou assim, ela não sofreu o suficiente ainda. Por isso ela não está determinada em se empenhar para resolver o problema, né? Porque a hora que ela sofreu o suficiente, ela fala assim, não, então faço a minha parte, né? Exatamente. E às vezes aí ocorre um outro tipo de fenômeno que é comum na apometria, né? Vocês que estão acompanhando os bastidores da apometria aí, sempre a gente está aumentando o leque de informações. Que além de poder evocar o mentor da pessoa, nós também podemos desdobrar o consulente e como espírito ele incorporar em outro médium. E aí nós vamos ver a diferença entre uma pessoa que está encarnada, reclamando tudo, e depois ela mesma como espírito. Você conversando ela incorporada em outra pessoa, e aí você vai conhecer a pessoa do jeito que ela é, sem a máscara que ela quer aparentar para a gente. E isso deve ser extraordinário, né? Isso é muito extraordinário. Eu posso dizer com segurança que 99% dos casos, isso é de uma eficácia enorme.
E é interessante porque às vezes você conhece a pessoa, convive com ela, né? Na vida social normal. Na vida social normal. E é um recurso que a gente utiliza também com frequência, que a gente chama de atendimento anímico, que é quando o consulente desdobrado, ele incorpora no médium, e aí a gente vai realizar esse trabalho terapêutico de diálogo. E a gente pensa assim, é a mesma pessoa? Não pode ser. Será que evocamos realmente o consulente? Não é um outro espírito? Porque ela no corpo aparece uma coisa, né? Mas exato. Como o espírito mostra do jeito que ela é. Completamente diferente, né, Rob? E em muitos casos ocorre desse consulente, né? Ele em espírito, aí fica muito mais fácil para a gente atingir nosso objetivo de trabalhar com esse processo terapêutico do diálogo, que é muito importante nesse processo da apometria. Os resultados através do diálogo anímico, Robson, para mim, são extraordinários. E às vezes a gente percebe a pessoa, né, pós apometria, uns anos pós, quando são pessoas conhecidas, a mudança ocorrendo, né? Isso é muito interessante. E é um momento que eu utilizo com muita frequência, que eu disse antes, os recursos da programação neurolinguística. Para reprogramar o cérebro extrafísico da pessoa. Exatamente. Do paciente, não do espírito. Do paciente, não do espírito, do paciente, exatamente. Mas é comum, isso a gente faz com muita frequência, né? É algo que faz parte do nosso procedimento de trabalho, tratar animicamente o nosso consulente. Você que está interessado na apometria, que sabe o que é apometria ou que está sabendo agora, tem uma novidade para você. Breve lançarei um curso de apometria e quero que você fique antenado, porque esse curso de apometria online, ele será realizado diretamente por mim e por minha equipe, uma das melhores equipes de apometria do Brasil, simplesmente porque nós fomos indicados pelo próprio Chico Xavier para estudar o tema durante 8 a 10 anos de estudos e só após isto é que nós começamos a praticar apometria. Tem mais de 20 anos ligados ao tema e é uma equipe que eu fundei, que eu estruturei e que vou mostrar para vocês que estará presente nesse curso de apometria. É um curso de formação que nós daremos, inclusive, certificado e teremos, inclusive, imersões para o seu aperfeiçoamento, imersões práticas durante o curso. Fique atento aí, curso de apometria com Robson Pinheiro e com a minha equipe, diga-se de passagem, a melhor do Brasil. Vejam bem vocês, então nós temos aqui duas ferramentas que o processo da apometria pode ajudar muito. Primeiro, evocar o mentor da pessoa que vem pedir ajuda, para ver se aquele caso ele pode ser abordado ou aquele problema, suposto problema, foi algo programado para o crescimento da pessoa. Que muitas vezes você pode destruir o projeto reencarnatório tentando tirar aquele problema ali e solucionar. Outra coisa é você evocar o próprio espírito do consulente. A pessoa que vem pedir ajuda, ela é desdobrada e incorpora em outro médium. E aí você conversa com o espírito daquela pessoa que veio pedir ajuda. E é diferente, conforme o Arney falou aqui, quando você está no corpo, você mascara muita coisa. Sai do corpo, incorpora e conversa direto como consciência, como espírito, você conhece a pessoa do jeito que ela é. De maneira que o Arney, você falou assim, tem hora que você fala assim, poxa, é a mesma pessoa? Porque uma coisa é a máscara do corpo físico e outro é a pessoa na realidade. E dá para assustar com certas coisas das pessoas? Normalmente eu assusto. Mas é terapêutico isso, né? É muito interessante. Mas é muito... a gente fica surpreso, né? A gente vê aquela cena. Inclusive, a facilidade que às vezes esse consulente em espírito de se expressar. Né? A gente percebe que às vezes eles têm conhecimento muito interessante, milenares até, né? E eu acho que é o momento que eu mais gosto, que eu aproveito para aprender com eles também, né? Então, parece que ela tem um conhecimento grande como espírito,
que você conversa com ela Exato. incorporada, mas a hora que desincorpora e volta para o próprio corpo, parece que ela emburrece, né? Emborrece. Alguma coisa assim. Vai encroando, assim. Vai encroando, esse é aquele bolo que murcha, né? E aí o cérebro atual não permite que ela se expresse exatamente, tanto, né? Olha, você vê, gente, tem muita coisa que a apometria pode fazer, que a apometria traz como instrumento para nós. É lógico, lembrando a vocês o que nós falamos desde o segundo programa, dos bastidores da apometria. A apometria não é uma panaceia, não é algo que serve para resolver o problema de todo mundo e qualquer tipo de problema, não. Né? Mas é um instrumento muito eficaz nas mãos de quem estuda, de quem sabe empregar a coisa certa, na hora certa. Mas tem um outro detalhe, Arne, que eu gosto muito de abordar, que de um modo geral as pessoas que são ligadas às reuniões de apometria não observam. Muita gente quer se ver livre do obsessor imediatamente. Na casa de Everildo Batista e na clínica Joseph Kleber, nós não queremos ficar livre do obsessor ou do suposto perseguidor. Muitas vezes esse espírito se transforma em amigo nosso depois de recuperado. Então, se você se livrar dele imediatamente, você perde um cara com grande conhecimento, com grande poder, com grande magnetismo, né? Mas no diálogo e levando avante a coisa no formato que a gente tem feito ao longo do tempo, esse suposto perseguidor vira amigo da equipe. E aí ele vem ajudar, né? Eu acredito que esse é um dos maiores ganhos que a apometria traz para o grupo mediúnico, né? Sem dúvida. A gente não pode perder essa oportunidade, né, Robson, de ter ao nosso lado pessoas que vão contribuir, espíritos que vão contribuir com o seu conhecimento. E isso é algo assim muito interessante nas nossas instituições. Né? A maneira como a nossa equipe espiritual se preocupa com isso e como nós também aprendemos com eles a se preocuparem com isso. O objetivo não é, como você disse, se livrar, acabar com o sujeito, prender, levar daqui para outro mundo. Mas é exatamente estabelecer essa possibilidade de parceria, porque eles têm muita coisa interessante que podem contribuir do ponto de vista de conhecimento. E a nossa universidade, né? A gente sabe o tanto de ferramentas que ela tem, no astral também, que é algo que eu utilizo muito, sabe? Quando é um espírito bem inteligente e resistente, uma ferramenta que eu utilizo é apresentar para ele as nossas ferramentas, os laboratórios que temos, os espíritos que têm conhecimento bem semelhantes ao dele, né? Aí ele se sente atraído por aquilo e fala assim, então vou passar um tempo aqui, seja muito bem-vindo. E nesse quando tempo a gente vai ganhando a amizade dele, de repente, né? Ele se manifesta como um amigo, um colaborador, alguém que também traz para nós ferramentas muito bacanas de trabalho. Né? Isso é algo sensacional, que eu amo no nosso trabalho. Este é os bastidores da apometria com o nosso amigo Arne, que é dirigente de uma reunião de apometria, é um médium extraordinário, ele que dirige a Aruanda de Pai João, junto com o espírito Pai André e outros espíritos mais que utilizam da sua mediunidade. Nós estamos falando daquilo que a apometria pode fazer por você e pela humanidade. Este é o programa de Web TV Robson Pinheiro, no nosso canal dos Guardiões da Humanidade, mas não pense que terminamos o assunto. Mostraremos novos entrevistados, novas entrevistas e, quem sabe, até mesmo alguns espíritos que foram renitentes em algum momento, que fizeram mal e que passaram para o lado de cá, né, trabalhando conosco. E quem sabe possamos pensar a trazer também um ou outro mentor para falar conosco. Quero agradecer a vocês e falar para ficar conectado aqui na Web TV Robson Pinheiro, nos bastidores da